E aí, galera do terceiro ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química 3. Vamos então começar agora o nosso livro de número 5. Na nossa sequência, essa será a aula de número 18. E agora nós vamos então falar de um tema muito importante que será organizado em algumas aulas. Esse tema é, portanto, a eletroquímica, tá bom? Então, aula 18, Química 3, livro 5, vamos lá. Olha só, primeira coisa que a gente precisa ter em mente, tá? O que é eletroquímica? A definição mais trivial seria de que a eletroquímica é o ramo da ciência química que estuda as relações entre reações e energia elétrica. Existem dois processos que estão diretamente relacionados com a eletroquímica. O primeiro dele nós chamamos de pilhas e o segundo de eletrólise. E estes são contrários. Pois bem, quando reações químicas geram espontaneamente energia elétrica, nós chamamos esse processo de pilhas. Então, nas pilhas, a energia química, por meio de reações, é convertida a energia elétrica. Agora, quando uma reação química que não tinha tendência a acontecer, passar a acontecer mediante uma descarga elétrica, esse processo vai ser o contrário da pilha. É o que nós chamamos de eletrólise, ok? Pilhas, reações geram espontaneamente energia elétrica. Eletrólise, a energia elétrica vai forçar a ocorrência de uma reação que não aconteceria espontaneamente. Daí a gente já pode dizer que a pilha é um processo espontâneo de produção de energia a partir de reações, enquanto que a eletrólise é um processo não espontâneo. Por quê? Porque ele aproveita uma reação química que não aconteceria espontaneamente e aí vai forçá-la mediante uma descarga elétrica. Sobre os aspectos da eletrólise, bem como suas definições, suas classificações, nós deixaremos para aulas futuras. Hoje, nós vamos dar um destaque aos aspectos introdutórios da eletroquímica, com ênfase às pilhas, beleza? Então vamos lá. É interessante que façamos uma revisão inicialmente sobre alguns conceitos importantes que servirão como base. E esses conceitos são as reações de oxidação e redução, ou mais especificamente as reações de redox. Vamos lá. O que é uma reação de oxidação? A oxidação é a perda de elétrons. Então, quem perde elétrons sofre oxidação, tá? Um exemplo está aqui de uma semi-reação. O zinco, ao perder elétron, se transforma no zinco mais 2, ou seja, no cátion zinco. O que é uma semi-reação de redução ou uma reação de redução? É aquela que acontece com o recebimento de elétrons. Então, a espécie recebe elétron, sofre redução. Um exemplo, o cobre mais 2 tem uma deficiência de elétron. Ao receber esse elétron, essa deficiência é suprida, daí ele se converte no cobre metálico. Então, nós temos um processo de redução. Uma dica aqui para você saber, numa equação, quem se oxida ou quem se reduz, é pelo NOx. Então, quando a espécie tem um NOx aumentado, a carga aumentada, ela está se oxidando. Ó, era 0 e agora passou a mais 2. Então, aumentou a carga, oxidação. A espécie que teve a carga diminuída, era mais 2, e diminuiu, reduziu a 0, sofre redução. Ok? Oxidação, perda de elétron, aumento da carga. Redução, ganho de elétron, diminuição da carga. Reduziu carga, redução. Aumentou carga, oxidação. Tranquilo? Agora, esses processos de oxidação e redução, eles ocorrem de forma simultânea. Um doa e o outro recebe simultaneamente aquele elétron. E aí eu vou exemplificar aqui a reação que acontece entre o zinco e o cobre. Olha só. Então, eu tenho o zinco metálico, está aqui ó, no estado sólido, mais o cobre mais 2, que vai produzir o zinco mais 2, mais o cobre metálico. Então, vamos entender aqui, o zinco, a carga dele era 0, passou a mais 2, então ele está aumentando a carga. Quem aumenta a carga sofre oxidação.
O cobre mais 2, ou seja, tinha carga mais 2. Depois da reação química, tá vendo aqui a seta que indica a separação entre reagentes e produtos. Então, depois da seta, ou seja, após a reação química, era mais 2, foi a 0, então reduziu. Quem reduz sofre redução. Beleza? Entendido bem o que é uma oxidação, o que é uma redução? Só para finalizar isso daqui, vamos falar sobre os agentes. Olha só, toda espécie que sofre oxidação, que doa elétron, induz a espécie com a qual ela está reagindo a ganhar. Então, quem sofre oxidação é agente redutor, porque induz a espécie com a qual reage a sofrer redução. E quem sofre redução é o agente oxidante, que é o passo que ele recebe o elétron e induz o outro a doar para ele. Então, quem sofre oxidação também pode ser chamado de agente redutor e quem sofre redução também pode ser chamado de agente oxidante. Vale destacar que essa palavra agente pode vir omitida, então simplesmente chamar de redutor ou oxidante. Tranquilo? Mas vamos falar numa linguagem única. Vamos falar aqui especificamente, para não gerar confusão na mente de vocês, em oxidação e redução. Tá bom? Oxidação e redução. Oxidação, perda de elétron, aumento de carga. Redução, diminuição da carga e o recebimento do elétron. Beleza? Então vamos lá. Aí um dado interessante aqui é que essas reações de óxido e redução, elas acontecem de forma simultânea, ok? Então, professor, de que forma eu consigo identificar, vislumbrar que uma reação ela é de redução? Simples. Uma semi-reação de redução, quando o elétron está antes da seta, quer dizer que a espécie está ganhando elétron. Eu me refiro a semi-reações, que são reações isoladas, ou algumas, a gente vai observar que nos processos de óxido-redução existentes nas pilhas, nós vamos ter as semi-reações. As semi-reações de oxidação e semi-reações de redução. Então vamos entender bem aqui. De que forma eu vislumbro aqui uma reação? Se o elétron está antes da seta, significa dizer que essa semi-reação ela é de redução, que a espécie vai ganhar elétron. Se o elétron está depois da seta, significa dizer que eu tenho uma semi-reação de oxidação. Beleza? Então vamos lá. Aí olha só. O estudo das pilhas é bem curioso. Na verdade, diz-nos a história que a primeira pilha foi inventada pelo cientista chamado de Alessandro Volta. E o curioso é que Volta observava o comportamento de um tipo específico de peixe chamado enguia, que era um peixe capaz de liberar descarga elétrica. Depois, então, Volta começou a imaginar o seguinte: olha, de onde viria essa energia capaz de fazer com que os peixes, eles, ao se convulsionarem, liberem essa descarga elétrica? Daí ele concluiu que existiam algumas reações químicas ou bioquímicas no corpo do peixe que eram capazes, então, de proporcionar essa energia elétrica. E aí ele construiu a primeira pilha, que foi a pilha de Alessandro Volta, no ano de 1809, intercalando placas de cobre e zinco. Essas placas de cobre e zinco que Alessandro Volta ia intercalando, fez uma espécie de torre. Entre o cobre e zinco, ele colocava um papel úmido com sal e vinagre. E aí depois ele colocou um fio embaixo, uma placa de zinco, outro fio na última placa de cobre de cima, e ele observou que aquilo ali gerava energia elétrica. Existia uma reação química capaz de gerar energia elétrica. Exatamente por conta dessa torre, desse amontoado, foi que se usou esse termo pilha, tá? Para representar um empilhamento dessas placas de cobre e zinco. Na verdade, pilha é um termo mais usual. O nome adequado seria uma célula eletroquímica, ou também chamada de célula galvânica ou célula voltaica, beleza? Mas pilha é o termo mais popular e bem explorado nas questões. Aí vamos lá. Agora, o destaque aqui é para a pilha de Daniel, sempre frequente nas questões vestibulares e também no Enem. Olha só, vamos entender o que Daniel fez. Diferentemente de Alessandro Volta, que fazia pilhas intercalando placas, o Daniel
construiu a pilha usando soluções, usando líquidos. E esses líquidos, essas soluções, ele fez da seguinte forma. No primeiro aqui, ele usou uma solução de zinco, de um sal de zinco aqui, tá? E o sal foi o sulfato de zinco. E ele mergulhou uma lâmina de zinco metálico. Veja, uma lâmina de zinco mergulhada no sulfato de zinco. Lá no outro recipiente, ele colocou uma solução de cobre, um sulfato de cobre, e mergulhou uma barra de cobre. Intercalou essas duas soluções com um multímetro. E aí então ele viu que existia uma passagem de energia, mas demorou muito pouco, e aí já acabou. Então ele chegou à conclusão que essa pilha estava incompleta. Faltava ela algo que proporcionasse que as reações de óxido-redução acontecessem sem uma interrupção. E aí demorassem até que os eletrodos fossem gastos, ou um deles fossem gastos. E aí então ele teve a brilhante ideia de colocar entre as duas soluções um tubo. Esse tubo ele colocava também uma substância que era capaz de facilitar o fluxo dos íons excessivos de uma célula, de um copo aqui, ó, de um becker, para o outro. E aí então, a ponte salina, como assim foi batizada, apresenta como finalidade equilibrar as cargas, os íons existentes nas soluções. Beleza? E aí então, construiu-se a primeira pilha. Dino observou que com o passar do tempo, esse eletrodo aqui de zinco, ele começou a se desgastar, gente, ó, corroer, igual essa imagem aqui. Foi diminuindo de tamanho, foi corroendo. Ele observou também que o eletrodo de cobre foi ficando mais gordinho, foi aumentando de massa, igual a esse daqui. Então, ele observou que, na verdade, no eletrodo de zinco, estava acontecendo uma semi-reação de oxidação. O que é oxidação? Perda de elétrons. Então, o zinco se oxidava, liberava elétrons que passavam através do fio condutor e esses elétrons vinham aqui em direção ao cobre. Então, o zinco sofria oxidação. Quando o zinco sofria oxidação, o que acontecia para fazer com que a barra desgastasse? Os átomos eles iam se desprendendo para se transformar no zinco mais 2. Que por sua vez ia encher essa solução de cátions zinco mais 2. E aí o que acontece? Do outro lado, então, quando o elétron passa através do fio externo e chega a essa barra de cobre, olha só, como a solução aqui embaixo é constituída de sulfato de cobre, os íons cobre mais 2, eles então são atraídos pelo elétron que está aqui na barra, ou pelos elétrons que estão na barra, e aí eles vão se juntar a essa barra, recebe o elétron, se transformam em cobre metálico e se depositam sobre a superfície da barra. Consequentemente, eu vou ter um aumento de massa. E aí, então, o que aconteceu? O eletrodo de zinco, portanto, sofreu a oxidação. O eletrodo de cobre, ou na verdade, os íons cobre existentes aqui, sofreram redução. Beleza? Aí vamos lá, vamos agregar um pouco mais de informação. Esses eletrodos aqui recebem nomes especiais. Um deles é chamado de ânodo ou anodo e o outro é chamado de cátodo ou catodo. Aí vai uma dica para lembrar. Qual é a dica, professor? Macete. Vogal, vogal, consoante, consoante. Ou seja, o eletrodo que sofre oxidação vai ser o ânodo da pilha. Então, oxidação, vogal, ânodo, vogal. O eletrodo que sofre redução será o cátodo da pilha, ou seja, consoante, consoante. Viu como fica fácil? Isso ajuda inclusive na hora de resolver os exercícios, as questões. Então você já vai ver lá, todas aquelas proposições que falarem, se referindo à pilha. Numa pilha tem-se o processo de redução no ânodo, aí você já exclui imediatamente.
ou tem-se a oxidação no cátodo? Falso. Oxidação somente no ânodo, vogal, vogal. Redução somente no cátodo, consoante, consoante. Entenderam? Uma outra coisa interessante aqui é que as pilhas apresentam polos. Um deles é o polo positivo e o outro é o polo negativo. Então, qual é o polo negativo? O polo negativo é o polo de onde sai o elétron, ou seja, é o ânodo. Tá? Elétron, carga negativa. Então, se ele é o provedor de elétron, ele é o polo negativo da pilha. Ânodo, oxidação, polo negativo. Consequentemente, cátodo, redução, polo positivo. Tranquilo? Vamos lá. Aí, olha só, tá aqui a ponte salina vista de forma mais nítida. O que acontece? O que ela vai fazer? Ó, o eletrodo de zinco, ao sofrer o processo de oxidação, ele vai encher, tá, essa solução aqui de cátion zinco. E aí, do contrário, lá no outro lado, o que eu tenho? Os íons cobre da solução, eles vão ser atraídos pelo elétron e vão se transformar em cobre metálico. Então, o que eu vou ter no final? Eu vou ter excesso de cátion, aqui, de cátion zinco, no ânodo, e eu vou ter aqui o que? Uma deficiência de cátion e, consequentemente, o excesso de ânion e sulfato. Então, a ponte salina vai atuar no sentido de equilibrar. Então, vai equilibrar esses ânions e cátions de modo que garanta o perfeito funcionamento da pilha. Tranquilo? Agora, vamos conhecer aqui as semi-reações. Vamos lá. Ainda sobre a pilha de Daniell. O que acontece no ânodo? Ó, o zinco se desprendeu da barra metálica, ele se transformou em zinco mais 2 e liberou elétron. Então, eu tenho aqui um processo de oxidação. A gente já viu. O que aconteceu na segunda semicélula, no segundo recipiente? Os íons cobre. Interessante que a solução de sulfato de cobre, ela tem uma coloração azul. No final do processo, essa coloração foi ficando mais transparente, mostrando que os íons cobre, eles foram diminuindo, porque eles iam ganhando elétrons, se transformavam em cobre metálico e grudavam na barra, fazendo com que ela aumentasse de tamanho, tá bom? Então tá aqui, ó, numa reação, num processo eletroquímico, o que eu tenho? Um processo de óxido-redução numa pilha. Então, o número de elétrons doados está igual ao número de elétrons recebidos? Beleza. Eu somo as semi-reações de oxidação que ocorre no ânodo, redução que ocorre no cátodo, eu tenho então o que a gente chama de reação global da pilha. Beleza? Vamos lá. Sabia que essa pilha também pode ser representada de uma forma especial? Pois é. A IUPAC, que é aquele órgão máximo da química, ele sugere que uma pilha possa ser representada da seguinte forma. Primeiro, a espécie que sofre oxidação. Aqui, genericamente, a gente chamou de A/A+. Segundo, a espécie que sofre redução. B+/B0. Essa barra aqui significa ponte salina. Um detalhe é que nessa representação, segundo a notação oficial, não há necessidade de colocar balanceamento, tá bom? Então, o exemplo aqui da representação oficial da pilha de Daniell seria zinco/zinco mais 2, ou seja, era zinco 0, passou a mais 2, está sofrendo o quê? Oxidação. Barra que indica a ponte salina, seguido da espécie que sofre redução. Qual é? Cobre mais 2, cobre metálico. Tranquilo? Então tá aí. Oxidação, ponte salina, redução. Vamos lá. Aí aqui, para a gente entrar nas questões, vamos falar um pouco sobre o eletrodo padrão, que é o eletrodo de hidrogênio. Vamos lá. Os cientistas decidiram criar um padrão e a este padrão atribuiu-se um potencial de 0 volt. Mas como seria possível criar um eletrodo feito com um gás? Eles usaram a seguinte engenharia. Colocaram um fio metálico de platina, borbulharam gás hidrogênio. O gás hidrogênio ele foi adsorvido. Adsorver quer dizer grudar na superfície. Ele foi adsorvido e aí então colocou esse gás aqui, borbulhou-se numa solução ácida.
E aí ele atribuiu ao hidrogênio, então a esse eletrodo, o potencial de 0 volt. Começaram a testar diversas outras substâncias, colocando o hidrogênio como base e com o valor 0. E o resultado é uma tabela que as questões devem fornecer, os valores já tudo bem representado, você não vai precisar memorizar isso. Mas essa tabela foi obtida a partir do teste de alguns metais ou até mesmo de não metais colocados na presença do hidrogênio. E aí então foi possível obter o potencial padrão de redução e o potencial padrão de oxidação, ok? Então, potencial de oxidação, potencial de redução, beleza? Esses valores as questões vão fornecer. E para que serve isso daqui? Para a gente calcular a chamada DDP, diferença de potencial, ou também conhecida como força eletromotriz. O que é a DDP? Potencial padrão de redução maior menos o potencial padrão de redução menor. Pode ser calculado dessa forma, ou uma segunda opção, oxidação maior menos oxidação menor, ou uma terceira forma que seria redução mais oxidação, certo? Aí, na pilha de Daniell, como seria o cálculo? Vamos lá. A questão já vai fornecer os potenciais. Ó, se ele der os potenciais como deu aqui, ele deu um potencial de oxidação e o de redução, a gente faz a soma dos dois. Agora, geralmente nas questões, ele trabalha com o mesmo estilo, ou 2 de redução, que é o mais comum, ou numa hipótese mais remota, 2 de oxidação. Mas o que eu faço? Se eu tiver os dois potenciais no mesmo estilo, então vai ser o potencial maior menos o potencial menor. Beleza? Então tá aí, ó. Há um detalhe curioso, é que toda pilha vai apresentar uma DDP positiva, indicando que esse processo ele é espontâneo. Ok? Certinho? Vamos para as questões? Então, abra aí seu livro nas questões de sala para ver se vocês conseguiram fixar essas ideias introdutórias acerca da pilha. Primeiro, considere as seguintes afirmações a respeito das pilhas eletroquímicas, nas quais uma reação química produz um fluxo espontâneo de elétrons. Primeiro, os elétrons fluem no circuito externo, ou seja, através do fio do ânodo para o cátodo, corretíssimo, verdadeiro, não é assim que acontece? O elétron sempre sai do que dá o elétron, que é o ânodo, para o que recebe o elétron, que é o cátodo. Então, está verdadeiro. Número 2, os cátions, são os íons positivos, fluem na ponte salina do cátodo para o ânodo? De jeito nenhum. É do ânodo para o cátodo. Por quê, gente? Olha só. Vou voltar essa imagem aqui para representar para vocês. O que acontece aqui na ideia da ponte salina? Ó, eu tenho aqui excesso de cátions. Se eu tenho excesso de cátions, então ele está onde? No ânodo. Aí ele vai sair do ânodo e vai em direção ao cátodo. Lá no cátodo eu vou ter excesso de ânions. E aí eles vêm pela ponte salina em direção ao ânodo. Beleza? Então tá aí, ó. Excesso de cátions proveniente do ânodo. Conclusão falsa a proposição 2. Entenderam? Terceiro, a reação de oxidação ocorre no cátodo. Lembra do macete? Vogal, vogal, consoante, consoante. Portanto, oxidação sempre no ânodo. Redução que seria no cátodo. Então, a alternativa correta somente é 1, letra A. Certo? Vamos para a segunda questão? Olha só, diz assim. A parte da química que estuda o relacionamento entre a corrente elétrica e as reações químicas é a eletroquímica. A primeira pilha foi criada em 1800 por Alessandro Volta. Essa pilha utilizava discos de cobre e zinco separados por algodão e bebido em solução salina. Em 1836, John Frederick Daniell construiu uma pilha com eletrodos de cobre e zinco, mas cada eletrodo ficava em uma célula individual, o que aumentava a eficiência da pilha, pois ela possuía um tubo que ligava as duas cubas. Essa pilha ficou conhecida como pilha de Daniell.
A nomenclatura atribuída ao tubo. E aí, gente, aquele tubo que tem como finalidade equilibrar as cargas das soluções, foi chamada de quê? Muito bem. Acertou aí quem falou, ponte salina. Portanto, letra C. Vamos para a terceira? Terceira questão diz assim, essa aqui foi do Enem. Em 1938, o arqueólogo alemão Wilhelm Kohn, diretor do Museu Nacional do Iraque, encontrou um objeto estranho na coleção da instituição, que poderia ter sido usado como uma pilha similar às utilizadas em nossos dias. A suposta pilha, datada de cerca de 200 a.C., é constituída de um pequeno vaso de barro, ou seja, um vaso de argila, no qual foram instalados um tubo de cobre. Veja, eu tenho um tubo de cobre, tá aqui, e uma barra de ferro no interior. Então, tubo de cobre, uma barra de ferro. Aí no seu livro você consegue ver de uma forma bem nítida. Tá aí, ó. Aparentemente corroída por ácido. Então, essa barra de ferro foi corroída por conta do ácido. E a tampa de betume e asfalto, conforme ilustrado. Considere os potenciais padrão de redução. Vejam, todos estão no formato de redução. Aí ele quer saber o seguinte, na suposta pilha, qual dos componentes atuaria como cátodo? Gente, tem uma regra que é infalível. Para você saber quem vai sofrer oxidação, quem vai sofrer redução numa pilha, se eu quiser olhar para os eletrodos, a regra é, sofre redução quem tem o maior valor de redução. Aquele que tem o menor valor de redução, obviamente, vai se oxidar. Ele já deixou bem claro que essa barra de ferro aqui foi corroída. Então, a barra de ferro sofreu oxidação. Corrosão é sinônimo de oxidação. Então, a minha barra de ferro seria o ânodo, oxidação. Corroída pelo ácido. Então, se foi o ácido, esse ácido, então, ele atuaria, o hidrogênio do ácido sofreria redução. Mas esse ácido estaria onde? No tubo de cobre. Então, esse tubo de cobre, que está comportando o meu hidrogênio ácido, ele vai atuar, juntamente com o hidrogênio do ácido, como cátodo da pilha. Ok? Então, tá aí, ó. Na suposta pilha, qual dos componentes atuaria como cátodo? Ora, eu tenho aqui ou a barra de ferro ou o tubo de cobre. Se você for analisar na letra A, a tampa de betume já está excluída. Não é eletrodo. O vestígio de ácido, a barra de ferro, o tubo de cobre, o vaso de barro. Então, nesse caso, quem vai atuar como cátodo da minha pilha vai ser o tubo de cobre. Tranquilo? Então, ele aí vai proporcionar, ou seja, vai ser considerado aí o cátodo do meu processo eletroquímico. Tranquilo? Então, tá aí, ó. Aí, se eu for analisar pelos eletrodos, tem uma dica que é o seguinte, que eu falei para vocês agora. Sofre redução quem tem o maior valor de redução. Bom, o ferro tem o menor valor, já vimos que ele já falou até na questão, sofreu oxidação. Se eu tivesse que escolher pelo eletrodo aqui, o de cobre seria o de mais alto valor. Então, mais uma forma aqui de eu conseguir vislumbrar, tá, a sua capacidade em sofrer redução em relação ao ferro. No entanto, nesse caso específico, que quem sofre a redução é o hidrogênio ácido existente, mas ele está onde? Está dentro do tubo de ferro. Então, o meu está dentro do tubo de cobre. O meu tubo de cobre aqui é que vai ser o chefe, digamos assim. Vai ser a minha mola mestra aí do meu sistema constituído como cátodo. Tranquilo? Então, meu cátodo, portanto, tubo de cobre. Beleza, gente? Vamos para a nossa última questão. Diz assim, são dois pequenos textos. O primeiro, biocélulas combustíveis são uma alternativa tecnológica para a substituição das baterias convencionais. Em uma biocélula microbiológica, bactérias catalisam reações de oxidação de substratos orgânicos. Liberam elétrons produzidos na respiração celular para um eletrodo, onde fluem por um circuito elétrico
até o cátodo do sistema, produzindo corrente elétrica. Ele está falando de uma pilha. Uma reação típica que ocorre em biocélulas microbiológicas utiliza o acetato como substrato. Aí o segundo texto. Em sistemas bioeletroquímicos, os potenciais padrão apresentam valores característicos. Para as biocélulas de acetato, considere as seguintes semi-reações de redução e seus respectivos potenciais. Ó, eu vou analisar aqui o elétron. Veja, nos dois casos, os elétrons estão antes de acéton. Conclusão, as duas semi-reações são de redução. Ele nem poderia ter falado, mas além disso ele já tinha falado aqui no próprio enunciado, no próprio texto. Então, olha só, gente, qual é o potencial de redução da primeira reação? Menos 0,3. Qual é o potencial de redução aqui da segunda semi-reação? 0,8. Qual das duas efetivamente vai sofrer redução? Aquela que tem o maior valor, a de baixo, 0,8. Então, eu poderia até já calcular a DDP dessa pilha. De que forma? Maior valor menos o menor valor. Quem é o maior valor? 0,8 menos, abre parêntese, o menor valor, menos 0,3. Quanto é que dá? Seria 1,1 positivo a DDP da pilha. Mas olha o que ele quer. Nessas condições, qual é o número de biocélulas de acetato ligadas em série para se obter uma diferença de potencial de 4,4. Então, quando eu ligo em série, eu vou somar aí a DDP de cada um. Vou analisar quantas pilhas seriam necessárias. Então, gente, se eu tenho 4,4 e se cada uma tem uma DDP de 1,1, obviamente, são necessárias aí, no mínimo, 4 pilhas para que esse sistema ele funcione. Beleza? Então, tá aí, ó, 4. Portanto, a nossa última questão, proposição correta, letra B. Valeu? Então, pessoal, por hoje é só. Estamos então encerrando a nossa aula. Até a próxima. Um grande abraço.